que é o capítulo 36, profecia aos montes de Israel. Na verdade, o capítulo 36 é uma segunda parte do que nós falamos no capítulo 6. Porque no capítulo 6 do próprio livro de Ezequiel, houve uma pronúncia de condenação contra os montes de Israel. Porque os montes simbolizavam tanto o povo, no caso as duas casas, o norte pelo Monte Samaria e o sul pelo Monte Sião, e também os cultos de idolatria. Então lá no capítulo 6 a palavra foi de condenação. Já esse 36 apresenta uma outra versão, trazendo, melhor dizendo, uma palavra de salvação e restauração. Verso 1 diz assim: E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Pois que diz o inimigo sobre vós: até as eternas alturas serão nossa herança. A moral da história é o que nós falamos no capítulo anterior. Seir, ou Edomita, ou os demais estrangeiros, eles suspiravam dizendo: aqui será para nós por toda a eternidade. Ou seja, eles achavam que ficariam com a terra e nunca mais Israel tornaria. E a promessa aqui é de retorno. E isso tem aspectos políticos que envolvem o cenário político mundial de hoje, principalmente aquela região que é a região da Palestina. No 3 diz assim: Portanto, profetize e dize: Assim diz o Senhor, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasseis feitos herança do resto das nações, e andais em lábios paroleiros. Lábio paroleiro quer dizer o falador, o tagarela. Está na boca do povo, todo mundo falando mal, ó. E na língua e na infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Quer dizer, todos os que dominaram, que prevaleceram, que estão humilhando aquele povo e aquela terra, ele diz, portanto, assim diz o Senhor, certamente no fogo do meu zelo, quer dizer, o meu cuidado ou ciúme, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Aí ele se refere a todas as profecias que nós lemos anteriormente, fechando em Edom. E eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para ser lançada a rapina, tipo assim, ao saque da terra, ao despojo, né? Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes, e aos outeiros, e às correntes, e aos vales: assim diz o Senhor, eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio dos gentios, ou seja, a vergonha dos gentios, que era na verdade o cativeiro. Portanto, assim diz o Senhor, eu levantei a mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos, ou seja, si mesmos, levem a sua vergonha. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir, ou seja, estão prestes a retornar. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós. Ele vai restaurar toda a situação que ele diz. A toda a casa de Israel, sim, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados, e multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios, e saberei que eu sou o Senhor. Olha, essa promessa aqui nos arremete diretamente para o milênio. Por quê? A promessa é de que Israel vai enfrentar uma época melhor do que aquela quando eles entraram na terra. E nós entendemos que época melhor do que aquela somente a volta de Cristo e o estabelecimento milenial. 12. E farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor, visto como vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos.
Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor. E farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, quer dizer, a presença deles. E não levarás mais contra ti o opróbrio das nações, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor. Então, na verdade, a promessa é de uma restauração para toda a terra de Israel. E essa restauração somente acontecerá na volta de Cristo e após o início do milênio. E com certeza essas palavras são muito interessantes. Mas não para não. Aqui no 16 vai continuar falando da restauração de Israel. No 16 diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Então, na verdade, está dizendo o seguinte: quando eles habitavam na terra, antes do cativeiro, aí eles não atentaram para fazer a minha vontade. Agora que eles foram para o cativeiro, eles estão gemendo. Aí fala assim: derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme seus caminhos e conforme seus feitos, eu os julguei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Ou seja, quando eles foram para o cativeiro, eles passaram a profanar o nome do Senhor. Por quê? Porque justamente sendo o povo de Deus, sendo menosprezado, ridicularizado, queimava o filme do Senhor, o nome dele. Aí ele fala assim, pois se dizia deles: estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra, motivo de chacotaria, motivo de zombaria. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Tipo, eles me profanaram, mas eu os mantive. Aí ele fala: mas eu os poupei, não, já foi o 22. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor, não é por vosso respeito que eu faço isso, ou seja, vocês não merecem, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. Por que isso? Porque Deus, quando criou Israel, ele tinha o objetivo de fazer Israel como exemplo entre as nações. É um grupo para louvar ao Senhor na terra. E eles quebraram esse paradigma, deixaram de ser exemplo e agora, indo para o cativeiro, são símbolo de chacotaria e envergonham o nome do Senhor. 23. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor, quando eu for santificado aos seus olhos. Aí entra um fator muito interessante. Eles foram levados para as nações. E aqui diz: eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações. Como é que é isso? Essa santificação acontece em duas partes. A primeira delas é no momento da vinda de Cristo e do início da igreja. E a segunda parte dela é através justamente de quê? Do estabelecimento do milênio. Porque todas as nações terão que adorar ao Senhor. Então aqui quando ele fala: tu profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, tipo assim, vocês não me glorificaram aqui nesse território, então eu farei com que eu serei glorificado lá fora desse território. Aí ele diz assim, eu vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países. E vos trarei para a vossa terra, e já está falando de milênio, então espalharei água pura sobre vós. Essa água pura é aquela água da purificação que tinha no tabernáculo, você deve lembrar. Nós estudamos isso lá atrás, em Números, no capítulo de número 19, são as águas purificadoras. Então ele fala que ia purificar o povo. Aí diz: ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então nós verificamos que essa purificação, e você percebe, eles estavam na terra. O que era a santificação para eles? Justamente guardar a palavra. Aí vem Jesus. O que é que santifica? O que santifica é a palavra. Lembra? João 17:17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele fala que vai espalhar pelo mundo e vai purificar, porque através da palavra de Deus, o povo dele é purificado. E quando chegarmos no milênio,
aí haverá sim a purificação através do sistema de Cristo como rei da terra, senhor da terra, rei de Israel e etc. Aí fala assim, ó, e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Olha que ele está falando de uma nova aliança. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Porque tiro de pedra, bota a carne. Por que é a pedra? A pedra é a lei. A pedra é a palavra sem o espírito. Então ele está falando o seguinte, vocês tinham a lei que era por fora. Mas na verdade agora na nova aliança eu colocarei o Espírito dentro de vocês. Por isso que acontece conosco, né? Nós que fazemos parte da igreja, o Espírito está dentro de nós. Então nós não temos mais uma questão coletiva, e sim individual. Agora quando chegarmos ao milênio, nós teremos uma plenitude desse Espírito, porque todo o sistema estará interligado na terra pela presença do Pai, mediante o Senhor Jesus e a atuação do Espírito Santo. Na verdade, os três são um. Por isso que ele vai dar um coração de carne, é um espírito. Ele fala assim, e porei dentro de vós o meu espírito aqui, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, na nova aliança, e nós fazemos parte disso, não da restauração final, que aí é Israel, nós temos esse Espírito e diz que Ele é quem faz que nós guardemos os estatutos. E nós observamos porque Ele simplesmente segura. Se Ele não segurar, nós saímos. Ó. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. É uma restauração que ele vai fazer. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio, ou seja, a vergonha da fome entre as nações, que é o cativeiro. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. E tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Então é um período de disciplina, é um período de reflexão. Não é por amor de vós que eu faço isso. Olha de novo, diz o Senhor, está dizendo, não é porque vocês merecem. Ó. Notório vos seja, quer dizer, publicado, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Está dizendo, não é porque vocês merecem, mas porque eu sou fiel ao meu próprio nome. Ó. Assim diz o Senhor, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Moral da história, esse expurgo, essa limpeza, essa purificação dar-se-á no milênio. 34. E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. Olha a conotação do jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Você veja que ele coloca essa referência ao jardim do Éden, porque na verdade nós compreendemos, e você sabe, pelo menos você que está estudando comigo há bastante tempo, se você chegou a Ezequiel, que na verdade o Éden original de Deus era a terra, lembra? E essa terra foi afundada. Então, quando Deus plantou o jardim do Adão, ele plantou o jardim no Éden. Sinônimo de quê? De que automaticamente o Éden é a terra e o jardim foi plantado nesta terra. Então, quando ele fala que dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, veja bem, novamente, ele está falando da região de Israel que será reestruturada, renovada, e aí a visão será como o jardim do Éden, e não igual ao Éden. É aí que a pessoa tem que entender. E em cima o Éden era o jardim de Deus. Na terra, aqui embaixo, o Éden é onde estava o jardim, que automaticamente aqui é usado como comparação de algo que foi tirado e que é restaurado. 36. Ó. Então saberão as nações que ficarem de resto ao redor de vós que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então quer dizer, uma grande verdade está imposta aqui.
Quando nós temos essa situação, nós temos uma visão que na verdade apresenta uma restauração milenial. Olha no 37. Assim diz o Senhor: ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe faça multiplicar-lhes-ei os homens como um rebanho. Tipo assim, vai encher a terra. Porque nós sabemos que após a grande tribulação, o império da besta, a terra será esvaziada. Então, na verdade, toda a terra será cheia novamente, assim como foi no dilúvio. Lembra? Esvaziou no dilúvio e ficou cheia depois. Não é diferente. Olha no 38. Como rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Isso aqui é milênio puro. Você não tem como comparar isso à volta do cativeiro depois dos 70 anos, não. E o detalhe, alguns filmes que você vê representam exatamente isso, né? Uma terra sendo destruída e um povo que se salva, já percebeu? Porque realmente tudo isso faz parte de um grande sistema interligado, que até as próprias forças do mal já sabem que tudo isso irá acontecer, porque tudo que Deus falou em profecia é sinal de que irá se cumprir. Terminamos num capítulo enorme, capítulo grande, Ezequiel 36.